Pessoal, são 8h30, o pessoal não chegou ainda, mas vamos fazer a prece. Era para ser Fred primeiro, mas a gente vai iniciando aqui, muda a ordem. A gente precisa respeitar os horários, né? Porque cada minuto faz falta, depois todo mundo quer falar e não tem mais tempo, né? Então, é isso, agradecendo a Deus, né, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos depois de um tempo de descanso, essa felicidade de estarmos juntos, estudando um pouco do Espiritismo, tentando compreender melhor. E rogamos a Deus a presença dos bons espíritos, dos nossos anjos guardiões, que eles possam afastar de nós, durante esse estudo, os maus espíritos, os espíritos brincalhões, ometeiros, os mistificadores, que possam se aproximar de nós aqueles que possam nos auxiliar, nos ajudar a manter o equilíbrio, a manter a sintonia e o raciocínio da forma mais pura possível, para que, exercendo a nossa vontade individual de cada um, nós possamos dialogar, discutir e tentar chegar o mais próximo possível da verdade contida dentro desses escritos. Agradecendo, sim, Deus, mais uma vez pela oportunidade, né? Iremos dar início a esse estudo dessa manhã. Assim seja. Mas, mais uma vez, bom dia a todo mundo. Bom dia, Roberval. Bom dia, João. Bom dia, Bom Itamar. dia, Anderson. Bom dia, Fred. Fred já chegou. Então, vamos, gente, que hoje temos os textos aí. Fred, primeiro é você, né? 10 minutos, beleza? Anderson, nós gostaríamos de endereçar as vibrações da reunião toda para o nosso irmão Robertinho, que está doente, viu? Sim, sim. Ele está com coronavírus, né? Eu não comentei aqui porque, como ele falou comigo no privado, né? Eu tenho respeitado muito isso, essa questão, né? É uma postura minha, né? Não estou dizendo que é o certo ou que é o errado, não. De que ele preferiu não comentar no grupo e tal, então eu preferi também não tocar no assunto, né? Aí eu fico, mas, enfim, como o Itamar colocou, pessoal, que a gente possa colocar ele em nossas preces, né? Nosso amigo está com Covid, mas tá bem, né? Tá na medida do possível bem, ele não está internado, está em casa, mas de qualquer forma a gente sabe a gravidade dessa doença, né? E que a gente possa endereçar nossos bons pensamentos para ele, certo? Obrigado pela lembrança, tá, Itamar? Bom dia, Cristiana, também. Tá todo o resto do pessoal chegando, vamos dar início, né? Fred caiu, mas voltou agora. Fred, tá beleza aí? Dá para iniciar? Ou você quer inverter a ordem para ver se você consegue? Bom dia, pessoal. Eu estou com um problema na minha câmera aqui. Parece que ela está com algum problema aqui. Não está com a imagem boa. Aí eu vou deixar ela ligada, viu? Beleza. Eu acredito que seja algum problema aqui na câmera do notebook aqui. Eu queria iniciar dizendo o seguinte. Eu não me lembro se no grupo, no final do ano passado, foi comentado alguma coisa sobre isso. Porque normalmente as casas, os trabalhadores, o pessoal não tem jeito. O pessoal tira pelo menos 15 dias de janeiro para não participar da atividade. Você vê que hoje a Cristiana chegou agora, nós estamos com 6 pessoas. Com exceção de doença ou alguma coisa assim, é muito normal acontecer isso no início, os primeiros 15 dias de janeiro, as pessoas faltarem, ou porque estão viajando, ou qualquer motivo assim, né? Eu não me lembro se a gente conversou sobre isso em dezembro, porque normalmente os estudos só voltam na segunda quinzena, atividades na casa, aquela coisa toda, talvez isso esteja também auxiliando, né? Bom, é apenas uma observação, um adendo, porque eu não me lembro se a gente conversou sobre isso lá atrás. Pelo menos no grupo eu não vi. Vocês querem comentar alguma coisa ou eu posso começar? Não, deixa para comentar isso depois, é melhor. Pronto, vamos lá. O prazo de 10 minutos é um prazo até que razoável para o texto. Agora, para os itens complementares, que são bem mais interessantes e importantes que o texto, a gente ia precisar aí talvez da semana toda, né? Porque ele vai desde o livro dos Espíritos, a Gênesis, o livro dos Médiuns, para falar a respeito do tema que é abordado aí na Revista Espírita de 1859, no mês de outubro, que é sobre o milagre. Na verdade, Kardec, basicamente, vai se reportar um artigo, um texto que foi escrito, né, por um farmacêutico do Exército, amigo dele lá, conhecido dele, o seu Mathieu. Não,
não consegui localizar onde é que foi publicado esse artigo, esse texto, pelo menos até o momento ainda não vi ainda, onde esse cidadão francês tinha publicado uma relação de vários fatos da escrita direta, né? Dos quais ele foi testemunha, e ele classificou aquele fenômeno como um milagre, né? O diálogo com o mundo espiritual através da psicografia direta, né? Eu acredito que ele esteja se referindo, Tamar pode dizer isso aí se eu estou errado ou não, a respeito da psicografia mecânica, né? Da qual o médium muitas vezes diretamente não tem não tem parte, né? Não faz, não atua diretamente, né? Muitas vezes só indiretamente. Aí ele vai relatar que Kardec vai dizer nesse texto rápido que são circunstâncias mais ou menos idênticas ao que ele considerou na edição de agosto da Revista Espírita, né? Vocês vão me desculpar aí que eu estou ainda com um pouco de cansaço, que também ainda é resultado da Covid, viu? Mas está tudo em paz. Não apresento nada mais característico, pelo qual não relataremos, menciona apenas para mostrar que os fenômenos espíritas não são privilégios de ninguém e tal. Felicita lá o seu Mathieu pelo zelo, pelo que propagou os textos, deve ser amigo dele realmente, né? E forma foi publicado em diversos jornais, etc. e tal. Fala que o seu Mathieu é um homem de ciência, e como tantos outros, como nós próprios, passou pela fieira da incredulidade, porém cedeu a evidências, porque diante dos fatos é necessário depor as armas. É a opinião de Kardec aí, no caso dos fatos da mediunidade, né? Aí ele explica que na etimologia o que é que significa o vocábulo milagre, né? Que teria relação com coisa extraordinária, coisa admirável de ver, como tantos outros. Entretanto, afastou-se do sentido originário e, conforme a academia hoje se diz, né, no século XIX, né, se diz de um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza, que seria uma derrogação na prática das leis estabelecidas, né, na natureza. Um milagre teria esse efeito, né? Seria um ato contrário às leis já estabelecidas pelas leis divinas, pela divindade. Tal com efeito de sua percepção visual, é só por comparação, por metáfora, que se aplica às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa é desconhecida, especialmente a época que foi escrito o texto, né, no século XIX. Aí ele questiona se o fenômeno relatado pelo seu Mathieu tem o caráter de um milagre, no sentido do vocábulo, né, diz que não, porque, como nós dissemos há pouco, o milagre seria uma derrogação das leis da natureza, né? Não entra absolutamente em nossa cogitação examinar se Deus jogou útil, em determinadas circunstâncias, derrogar as leis por ele próprio estabelecidas, né? O que leva também, apenas a título de observação, a um estudo mais crítico, né? Um estudo mais racional a respeito dos 33, 35 e até 37 milagres, né, atribuídos a Jesus segundo os evangelhos tradicionais, né, vai de 33 a 37 milagres, depende muito do autor, de quem estuda o texto, mas também nós poderíamos entrar nessa seara em outro momento, até nos nossos estudos mesmo particulares da doutrina, porque seria uma derrogação também de muitas leis da natureza, né? Ele disse que o milagre não se explica, a escrita direta ao contrário, explica-se da maneira mais racional. Isso é interessante quando o Kardec diz isso, porque ele repete várias vezes, não só nesse texto, mas em outros textos também, que o Espiritismo não deve se preocupar com milagres, né? Não deve entrar nessa seara, porque essa seara pertence aos teólogos, à teologia religiosa, né? Ele fala isso nesse artigo de certa forma e também fala em outros textos muito sobre isso aí também, de uma certa maneira. Diz que o milagre ainda tem outro caráter, de ser insólito, isolado. Anderson, quando meu tempo estiver perto, você me dá um toque, viu? Eu disse aí insólito, isolado, ora, desde que o fato se repete, por assim dizer, à vontade por intermédio de diversas pessoas, não pode ser milagre, né? Se o fenômeno da escrita mediúnica se repete,
como se repetiu por muitas vezes, se repete até hoje, não pode ser considerado um milagre, né? É uma experimentação muito clara do ponto de vista científico. A ciência diariamente faz milagre aos olhos dos ignorantes, eis porque outrora aqueles que tinham mais conhecimento que o vulgo passavam por feiticeiro, como se acreditar que toda a ciência vinha do diabo, eles eram queimados, etc. Tal. Hoje, no século XIX, que estamos muito mais civilizados, contentamos-nos em mandá-los para o hospício. No século XXI, parece-me que não estão mandando mais ninguém para o hospício por causa disso. Então já foi um avanço, né? Depois de deixarmos que os inventores morram de fome, erigimos-nos estátuas e os proclamamos benfeitores da humanidade e tal. Se um homem realmente morto for chamado à vida por intervenção divina, haverá um verdadeiro milagre, porque isto é o contrário às leis da natureza. Até onde eu me lembro, só existe um relato histórico num caso como esse, que a doutrina espírita explica muito bem, que foi entre aspas, ressurreição de Lázaro, né? Trazendo alguém da morte. Hoje em dia, a ciência relata muitos casos, experiências de quase morte, né? De pessoas que até morreram clinicamente e depois retornam e contam as suas experiências. Netflix está com uma série muito interessante a respeito disso aí, e de mediunidade e outras coisas mais aí, que quem tiver, assista, que vale a pena assistir. Consegui. Se a ciência, uma simples ação magnética, conseguir reanimá-lo para as pessoas esclarecidas, isto será um fenômeno natural. Mas aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso e o autor será apedrejado ou venerado, conforme o caráter das pessoas. Se em determinados campos um físico empinar um papagaio elétrico, a pipa, né? E fizer cair um raio sobre a árvore, esse novo Prometeu certamente será olhado como se fosse dotado de um poder diabólico. Imagina o Benjamin Franklin, né? E seus assistentes na época passaram por isso, né? A escrita direta é um dos fenômenos que demonstra da maneira mais patente a ação das inteligências ocultas. O fato de ser produzido por seres ocultos, no entanto, não significa que é mais miraculoso do que todos os outros fenômenos devido a agentes visíveis, pois esses seres ocultos que povoam o espaço são uma das potências da natureza, potência cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral. Fala que o espiritismo é uma chave de uma porção de coisas inexplicáveis por qualquer outro meio e que em tempos remotos foram considerados como prodígios. Aí ele fala um pouco a respeito do magnetismo, né? Muito pouco, mas entra na área. Depois dessas explicações todas, ele diz que os espíritas não fazem milagres quando fazem girar uma mesa ou os mortos escreverem. Certo, estou terminando. Do mesmo modo que não faz o médico quando revive um moribundo ou o físico quando faz cair um raio. E aí ele dá sequência falando um pouco mais desse texto do seu Mathieu, a respeito disso. Não diz que ele é um ignorante, nem tampouco mistificador, mas que deveria conhecer mais os fenômenos antes de escrever, mais ou menos isso aí, né? Segue adiante falando de algumas experiências que ocorreram, que dizem respeito a esse tipo de fenômeno também, inclusive da aparição de Salete. Ele fala um pouco a respeito disso aí também, explicando o que ele já tinha dito lá atrás. Diz que o objetivo não é examinar se Deus pode derrogar suas próprias leis fazendo os milagres, no verdadeiro sentido. Isso é uma questão de teologia. Ele volta a repetir que o espiritismo não tem que se preocupar com isso. E aí vai lá para frente tal e termina dizendo: se só devêssemos acreditar naquilo que vimos com os próprios olhos, nossas convicções estariam reduzidas a muita pouca coisa, nos levando a explorar mais os nossos sentidos. Pronto, beleza. Valeu, Fred. O tempo de Fred já tinha encerrado, viu, pessoal? Eu fui falando para ele aqui no privado, tá? Para não ficar atrapalhando aqui quando tava falando. Deixa eu só botar o meu tempo aqui para a gente iniciar aqui para falar. Fred, já estou contando meu tempo já. Respondendo a sua pergunta, se alguém discordar depois, pode dizer, mas Fred falou sobre que achava que escrita direta, ele estava falando do fenômeno mecânico, né? E ao meu entender, não, né? Escrita direta é aquele que acontece diretamente, né? O espírito, que é quando aparece uma mão, né? Escrevendo e tudo, essas coisas, né? O mecânico é aquele que... o mecânico é diferente, né? Aquele que o espírito
vamos dizer assim, manipula o braço do médium, né? Mas não passa pela consciência do médium. Então, o médium escreve, mas sem ter consciência do que está escrevendo, né? Então, Correto. né? Beleza? Faz a Covid e mexe no raciocínio. Não, faz parte. E você tá certo, Fred. Quando a gente fica numa dúvida, a gente tem que falar com a gente mesmo, né? Tem que ser assim mesmo. É por isso que o estudo é coletivo, né? É estudo, né? Isso, exato. Eu fiquei com a parte do magnetismo reconhecido pelo judiciário, tá, gente? Tipo assim, o artigo, no meu ponto de vista, traz uma coisa importantíssima, mas ele está nas entrelinhas do artigo relacionado ao magnetismo, que eu, Anderson, estudante do magnetismo, acho que seja um ponto interessantíssimo para a gente ligar um alerta, para a gente começar a prestar atenção nisso que Kardec fala muito dentro dos textos relacionados ao magnetismo, tá? Ele vai começar o texto falando que ele já trouxe 2 textos, né, antes, falando sobre a questão do magnetismo, né, falando um caso de cura do magnetismo, né, que, se eu não me engano, é um rei, me perdoem agora, eu não lembro exatamente, né, um rei, um imperador, alguma coisa assim, e um outro caso que ele traz, né, que foi de um padre, se não me engano, né? Foi um padre, um arcebispo, alguma coisa assim, que escreveu um livro. Ele traz dentro desse livro, ele concordando, né? Ou seja, dentro da religião também aceitando a existência do magnetismo. E aqui ele traz um artigo agora, o magnetismo dentro do poder judiciário. Em resumo, a gente não tem que ler o artigo, né? Porque é preciso que todo mundo dê uma lida quando precisa, mas que a gente tente estudar o que tem nas entrelinhas do artigo, né? Em resumo, o que o artigo vai trazer é o seguinte: houve um acontecimento através do magnetismo, uma pessoa ficou em estado sonambúlico, estado grave, começou a entrar em várias crises. A pessoa que magnetizou, essa pessoa não tinha experiência, não conseguiu tirar ela desse estado. Essa pessoa passou vários dias doente. O tio desse menino, que ficou nesse estado sonambúlico, entrou na justiça contra a pessoa que tinha magnetizado. No final do caso, né, estou sendo bem resumido, no final do caso, a justiça condena o menino que magnetizou, né, a pagar 15 francos e mais 1.200 francos, enfim, por causa de gasto de direitos e tudo tal, porque entende que o menino foi culpado porque magnetizou o outro, né? E aí, por isso o título, né? Magnetismo reconhecido pelo Poder Judiciário. Afinal de contas, se o Poder Judiciário puniu, é porque houve crime, concorda? E se houve crime, tem que haver o fato. Então, o Poder Judiciário reconheceu a existência do magnetismo. Pronto. É isso que o artigo nos traz, certo? Em resumo. Mas eu vou trazer alguns trechos do artigo para que a gente vá falando sobre ele, né? E aí ele vai falar dessa questão, como eu disse, né, de um jovem, né? Eles estavam ali na reunião, né? E chega um jovem ali no jantar e ele conhece muito pouco do magnetismo, né? E ignora as medidas de prudência, afinal de contas ele não tinha experiência, né? E propõe magnetizar o sobrinho do Maître d'Hôtel onde jantava. Me perdoem a minha pronúncia do francês horrível, que eu não sei francês, né? E aí daí que esse tio, né, como eu falei, o menino entra no estado sonambúlico, o rapaz que o colocou no estado sonambúlico não consegue retirá-lo, né, fica muito preocupado, né, e daí uma queixa à justiça apresentada pelo tio do menino que foi magnetizado, né, e a justiça resolve, aceita a queixa e chama 2 médicos para serem peritos, né, para que esses médicos avaliassem o estado do menino e ver se o outro realmente era culpado por tê-lo colocado naquela situação. O primeiro médico, então, vai trazer a conclusão dele, né? Kardec traz alguns pequenos trechos do artigo, né? Nessa conclusão do primeiro médico, ele vai dizer que não crê absolutamente na existência de um fluido novo, porque na época deles, aí que eu vou entrar na grande nuance, existia uma discussão muito grande, né? Porque Kardec não fazia parte da primeira geração dos magnetizadores. A primeira geração dos magnetizadores foi a geração de Mesmer, né? Kardec fez parte da segunda geração dos magnetizadores. Onde é que Kardec fala isso, Anderson? Ele fala em vários lugares. No primeiro lugar que ele fala, no primeiro artigo do magnetismo, em 1858, ele fala sobre isso. Onde ele vai falar dos magnetistas e dos fluidistas, está lá no artigo. Né? Ele vai diferenciar, ele vai dizer que a primeira geração eram todos magnetistas. A segunda geração era dividida entre magnetistas e fluidistas. Os fluidistas eram aqueles magnetizadores que acreditavam na existência de um fluido magnético e alguns na existência de um fluido vital. Qual é a grande diferença disso, gente? É importante a gente entender isso. Porque o fluidista, ele acredita que a cura depende apenas da vontade dele. Porque eu tenho um fluido vital, eu lhe imponho o meu fluido vital, e como o meu fluido é salutar, porque eu sou o cara, eu te curo. Entende? Vontade dele. Mesmer,
né, e os magnetistas, que eram a maioria, eles acreditam que o magnetismo é feito numa inter-relação entre os dois seres. Para Mesmer eram os dois seres, para nós espíritos, os dois seres e os espíritos que estão envolvidos na relação. Uma inter-relação onde a vontade de todos esses seres envolvidas vai excitar a vontade do paciente, porque às vezes na doença você não consegue exercer a sua vontade com clareza, para que o paciente se cure, né? Essa era a visão de Mesmer, magnetista. Veja como isso é interessante, por quê? Por que eu estou tocando nesse assunto, gente? Porque tem um capítulo clássico, o capítulo 14 da Gênesis, chamado Os Fluidos, que a gente estuda ele completamente fora do contexto. Lá, Kardec vai chegar à conclusão dele. Nesse artigo que nós estamos estudando aqui, Kardec propôs, vocês vão ver, né? Porque eu estou tirando toda a história, que eu já resumi, tá, gente? Isso não é a parte mais importante do artigo, né? Vocês vão ver que Kardec vai chegar nas 4 últimas páginas e ele vai insistir, né, em um ponto de vista. Kardec se apega ao seguinte: eles vão dizer, né, que não existe fluido magnético. Primeiro ponto, gente. Nós costumamos, não estou dizendo vocês aqui, mas eu sei que vocês já ouviram muito. Dentro dos centros espíritas, a gente ouviu que fluido magnético e fluido vital é a mesma coisa. Eu já ouvi muito. Eu acredito que vocês, nas andanças de vocês durante muito tempo, tenham escutado bastante isso, né? E o próprio Kardec, muitas vezes, ele bateu na tecla. Isso não eram as mesmas coisas, né? A suposição da existência do fluido vital seria o fluido que dá vida a gente, certo? Assim como está definido lá no Livro dos Espíritos, concordam? Quando vai falar do fluido vital, é o fluido que nos animaliza, né, que faz a gente ter movimento, que nos dá a vida da nossa matéria, seria o fluido vital, certo? O fluido magnético é a suposição de um fluido, um estágio, onde essa vontade e pensamento conseguem interagir, ou seja, se eu e Cristiano vamos entrar em sintonia, é necessário, por lei física, natural, física, que nós estudamos no planeta, que exista um caminho onde essa vontade minha passe para ela e a dela passe para mim. As coisas não podem pular de uma mente para o outro do nada. Então, essa é a ideia inicial, lá no começo, do que seria o fluido magnético, certo, gente? Então, são duas coisas diferentes. Fluido vital e fluido magnético não são a mesma coisa, certo? Segundo o próprio Kardec, vai bater nesse ponto várias vezes. E aí ele vai trazer no texto porque os dois médicos foram chamados para ser peritos, Kardec bate na tecla de que eles ignoraram tanto o entendimento do que é a ciência, espiritismo, quanto a ciência do magnetismo. Eles avaliaram a situação do menino em cima do conhecimento deles de medicina tradicional. Inclusive, Kardec foi super elegante com eles nesse ponto, né? Dizer assim, eles podem ser excelentes médicos na área dele, excelentes profissionais, mas eles desconheceram, né? Desconsideraram as ciências que eles não conheciam. E aí eles começaram a argumentar simplesmente porque eles não acreditavam, né? Que eles mesmos botam no texto nas respostas. Eu não acredito na existência de um fluido magnético. Eu não acredito que uma pessoa possa exercer sobre a outra. A conclusão que os dois chegam é que o menino foi magnetizado pelo outro, mas não por causa de movimentos que levaram, através de um fluido magnético, a vontade de um ao outro. Que, na verdade, o menino foi magnetizado pela imaginação. O outro ficou impondo a ele, né, o que estava magnetizando, fazendo movimentos. O outro acreditou que estava sendo magnetizado e, por acreditar nisso, ele se colocou no estágio de transe, né? Então, os dois médicos desconsideraram a existência, né, da inter-relação. Na verdade, houve uma manipulação psicológica, certo? Trazendo para a minha linguagem, e não uma ação física, tá? De inter-relação entre os dois. E aí Kardec vai pegar esse ponto, né? Como interessante. Kardec fica muito incomodado com isso. E aí ele vai pegar, se vocês foram ler, as 3 últimas páginas e 4 páginas, Kardec vai ficar tocando nesse ponto o tempo todo, né? Deles dizerem que não existe o fluido magnético, né? Que um reagiu sobre o outro. E Kardec vai dizer assim, lá no final já, ele vai dizer assim, no antepenúltimo parágrafo, ele vai escrever: então vos peço em favor da instrução do público e de todas as pessoas bastante simples para acreditarem na existência de um fluido magnético, a gentileza de resolver pelo vosso sistema, o que eles estavam propondo, né, as 2 perguntas seguintes. Eu não vou ler as perguntas inteiras. A primeira ele vai dizer assim: se os efeitos atribuídos ao fluido magnético não são mais que o resultado de uma imaginação excitada e fortemente impressionada,
Como se produzem eles a revelia da pessoa quando é magnetizada durante o sono natural? Ou quando se encontra num compartimento vizinho, sem ver o magnetizador e sem saber que o magnetiza. Ou seja, porque a gente tem casos, relatos, né, em que a pessoa está num outro ambiente, nem sabe que está se fazendo um trabalho de magnetismo sobre ela, e é a outra pessoa na outra sala entra em estado sonambúlico. Então, se precisa da excitação da imaginação, né, veja como Kardec era astuto, né? Como é que a imaginação dessa pessoa foi excitada se ela não sabia que estavam excitando a imaginação dela? Não é verdade? É interessante a pergunta que ele faz, né? Depois ele vai fazer a segunda pergunta, eu não vou ler a pergunta toda, que a segunda é grande, mas ele vai dizer o seguinte: se os toques ou passes magnéticos podem produzir crises nervosas e estados sonambúlicos, como podem esses mesmos toques, ou seja, idênticos, né? Os mesmos toques, passes, produzir o efeito contrário, destruir o que fizeram e acalmar a mais violenta crise nervosa que eles ocasionaram, fazer cessar o estado sonambúlico subitamente e como que por encanto. Ou seja, se esses movimentos enganam qualquer um e fazem qualquer um entrar nesse estágio de transe, vamos dizer assim, por que que os mesmos movimentos fazem o inverso? Ué, tem que ser movimentos diferentes. Primeiro questionamento que Kardec faz. Segundo, por que que esses movimentos conseguem tirar a pessoa do estado de transe, em alguns casos, assim, instantaneamente? Né? Se a imaginação é necessário um tempo, né, de raciocínio, né, de pensamento para que isso aconteça. E ele continua, por efeito da imaginação, quando a pessoa nem vê, nem ouve o que se passa ao seu redor, ou seja, se a pessoa entrou em transe, quando ela está acordada, tudo bem, né? Mas Kardec pergunta, se ela já está em transe e não tem mais consciência do que está acontecendo ali fora, como é que depois o cara, através desses movimentos, tira muitos sonâmbulos do estágio de transe? Ué, se era só imaginação, como é que excitou a imaginação dele se ele estava em transe, se ele não prestava mais atenção? Essa é a pergunta que Kardec faz, né? Ele vai dizer, é preciso admitir que se pode agir sobre a imaginação sem o concurso da imaginação, o que seria muito possível, já que pode magnetizar seu magnetismo. Aí quando Kardec entra com sarcasmo, que ele tinha de vez em quando, né? Que ele também pega no pé pelo fato do cara dizer que acredita que o menino foi magnetizado. Tô vendo sim, Fred, tô vendo o tempo. Faltam 2 minutos e 23. Acredito que o rapaz fala, né? O segundo médico fala assim: eu acredito que o rapaz foi magnetizado, mas não acredito no magnetismo, né? E aí Kardec fica toda hora soltando farpazinhas, né? Em relação a isso, né? E aí Kardec lá no meio vai dizer assim: com efeito, os magnetizadores, ele fala aí dos magnetizadores, o qual ele fazia parte, estudou mais de 35 anos magnetismo na escola de Mesmer, apesar de não ser aluno de Mesmer, certo? Ele vai dizer, com efeito, os magnetizadores pretendem que só agem com a ajuda de um intermediário, que quando esse intermediário lhe falta, nula é sua ação. Ou seja, aquilo que eu já tinha comentado aqui, né? Que ele vai falar que é preciso de um fluido magnético. Só que a gente vai retornar lá para 58, um artigo que a gente já estudou. Deixa eu ver se eu lembro o nome do artigo aqui, gente, perdão. Um artigo da revista Espírito de 1858, Emprego Oficial do Magnetismo Animal. Quem quiser depois dar um retorno nesse artigo, né? E lá Kardec vai falar da existência dos dois pensamentos, né? Do pensamento da existência do fluido magnético e da não existência dele, da existência do fluido vital, enfim. E ele entra, mas fala mais do fluido magnético. E Kardec lá cita o seguinte, ele diz assim, né? Está se tornando, né, um consenso entre os magnetistas de que exista um fluido magnético, mas ainda não era um consenso. Agora, em 59, um ano e meio depois, porque o outro é de março de 58, né? Aqui a gente está em outubro de 59, Kardec já fala com veemência, né? Como se já fosse um consenso. Isso é um ponto interessante para a gente entender a evolução da ciência. Talvez para Kardec já fosse, ou talvez ele esteja apontando que para os magnetistas realmente já era um ponto formado. Não sei. O fato é, eu não vou entrar nas nuances, porque senão a gente sai do objetivo do texto e entra nas nuances. E essa não é a intenção. Mas eu queria que a gente ligasse esse alerta quando se fala de fluido magnético, fluido vital, magnetismo, tá, pessoal? Magnetista, fluidista, porque Kardec vai falar muito sobre isso e ele vai evoluir o pensamento dele. Onde está a conclusão de Kardec, pessoal? Capítulo 14 da Gênese, os fluidos, onde Kardec vai falar lá que fica com Mesmer, tá lá no capítulo 14, tá? Que fica com Mesmer e que é necessário uma inter-relação da vontade de todos os seres envolvidos, certo? E sai da ideia do fluido vital apenas como uma imposição, certo? Acabou meu tempo exatamente agora, gente. Obrigado, vou passar para Itamar agora. Itamar, deixa eu zerar o tempo aqui. Pronto, tá zerado, fica à vontade, meu amigo. Saúde e paz a todos.
depois de experimentar os deliciosos bolinhos de milho do Tocantins, eu agora estou aproveitando o acarajé e o abará da Bahia, viu, minha amiga Cristiana? Estamos aqui agora. Eu queria, inicialmente, lembrar para vocês aquela cronologia que nós fizemos no início do estudo, eu e Anderson, que é interessante a gente estar relendo ela. E aí vamos iniciar justamente contextualizando. Estamos em 1859, outubro. Quais as obras que tinham sido lançadas? A primeira e segunda edição do Livro dos Espíritos, as revistas espíritas, o livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, e algo importante que a gente não observa, que foi justamente a institucionalização da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi, assim, algo fundamental para auxiliar neste laboratório que foi a Revista Espírita, para ser submetido muitas coisas em discussões de grupos, para depois serem levados para as próximas obras, e a gente já vai perceber isso nesse artigo. Então, veja que realmente uma coisa estava interligada à outra. É isso que a gente chama de contextualização, né? E depois a evolução do pensamento ou continuidade, aí no artigo que Fred... E sim, o lançamento do Livro dos Espíritos, a primeira edição, que inclusive nesse artigo eu vou falar sobre isso antes, bem lembrado. Esse artigo que Fred... Perdão, só falei que a primeira edição do que é o Espiritismo tinha sido lançado já. Isso. Não é a que temos hoje, mas a primeira edição. A primeira, exato. Assim como o Fred trouxe esse artigo dos milagres, né, que a gente já tinha lido em agosto, tinha sido apresentado em agosto, justamente sobre aquele título de escrita direta, que foi algo realmente a explicação técnica, assim também como esse artigo que Anderson trouxe, que também ele citou, que a gente já tinha lido anteriormente, que Kardec, ao longo do tempo, vai debulhando e vai fechar lá na Gênese. Muita coisa sobre isso aí, milagres, está lá um artigo específico, milagre, predições, magnetismo, tudo lá, e vai desembocar na Gênese, porque foi algo tão complicado que ele foi construindo ao longo desses anos. E vamos ver ainda vários artigos disso aí. Mas Kardec, nesse artigo, vai dizer o seguinte, ele vai citar que são muitas questões ligadas à ciência espírita. E aí ele traz uma teoria que aparentemente não tinha nada a ver, mas a gente vai perceber que tem muito a ver, a teoria de um senhor Brasseur, diretor do Centro Industrial, que lançou vários artigos no jornal francês Moniteur de La Toilette, né? Estou falando francês aqui, aportuguesado, e que esses artigos não contestaram o espiritismo, mas trouxe informações diferentes do que Kardec tinha trazido. E aí, esse senhor pergunta a Kardec, pede sua opinião. Senhor Kardec, me dê sua opinião sobre essa teoria minha. E aí Kardec, logo no início do artigo, traz uma coisa fantástica. Ele diz, olha, eu vou dar o meu ponto de vista sem pretender que isso se converta em lei. E depois desta teoria, dessa discussão, Kardec leva para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que inclusive isso está no artigo, seria interessante que a gente fosse apresentar também, tivesse sido apresentado esse boletim, o artigo boletim, porque lá Kardec vai dizer, vai mostrar, aliás, não foi Kardec, desculpe, esse boletim não foi elaborado por Kardec, porque está se referindo a Kardec na terceira pessoa, então não foi ele, foi algum secretário, uma outra pessoa, já que Kardec antes tinha declinado da direção, né? Então, a gente já percebe nas entrelinhas essa informação. Mas, nesse boletim, Kardec leva essa teoria, o exame da teoria do senhor Brasseur, que considera as caixas, as pranchetas e outros instrumentos como os únicos e verdadeiros médiums, que denominam de médios inertes, visto que nos médios animados há sempre a participação em maior ou menor grau de opiniões pessoais. Ou seja, ele lançou, esse senhor Brasseur lançou uma teoria o seguinte, olha, senhor Kardec, o senhor diz que médios são pessoas. Eu vou dizer que médios não são pessoas. Que médios são os instrumentos, porque as pessoas terminam tendo influências nas comunicações. As pessoas têm as suas opiniões pessoais, as pessoas têm os seus pensamentos, os seus sentimentos, e isso interfere na autenticidade dos fenômenos. Então, senhor Kardec, eu acho que médios verdadeiros são os instrumentos, são as cestas, são as mesas. Olha que teoria, né,
que Kardec justamente foi pegar para contrapor. Aí ele vem dizer, e Kardec diz, olha, não, na realidade não, meu amigo, eu reafirmei, eu disse que médios são pessoas e vou lhe provar que médios são aqueles seres que têm a capacidade de servir de intermediário. E aí vai pegando por ponto de alguns dos artigos e vai fazendo o contraponto. O senhor Brasil questiona se para os espíritos não bastaria simplesmente de uns instrumentos, ou seja, se os espíritos se têm a capacidade de promover os fenômenos, se ele não poderia agir diretamente sobre os instrumentos. Aí Kardec disse, olha, para ocorrer o fenômeno tem que haver um concurso fluídico. Ele generalizou aí, viu, meus amigos? Ele generalizou dizendo que todo e qualquer fenômeno mediúnico tem que haver a participação fluídica do médium, ou da pessoa, do encarnado. E aí o senhor vai dizer o seguinte, olha, o instrumento é a coisa principal, e a pessoa é um acessório. Kardec vai dizer, não, é o contrário, meu amigo. O instrumento, de por si só, nada teria o espírito como agir. Se fosse assim, ele agia em qualquer lugar. Os espíritos poderiam agir em qualquer lugar, sobre qualquer instrumento material. É necessário que tenha aí a participação do médium. Até na escrita direta precisa de médium próprio. Aí, como o Fred citou a questão da escrita direta, eu gostaria de lembrar aqui, olha, literalmente, eu vou ler o que Kardec diz. A escrita direta, aparentemente o fato mais independente de qualquer cooperação, só se produz sob a influência de médios dotados de uma aptidão especial. Se não tiver um médio que a gente chama hoje, né, de efeitos físicos para fornecer o ectoplasma, para que os espíritos possam agir aparentemente com independência, aí não ocorrerá o fenômeno, mesmo o fenômeno de escrita direta ou de voz direta, que inclusive o João citou um fato que ele já presenciou aqui em Feira de Santana. Então é interessante essa observação. E continua o senhor Brasil dizendo, olha, a alma não traz nada do mundo material. E Kardec diz, não, você está equivocado. A alma tem, sim, um corpo fluídico, que é um tipo de matéria, que é o perispírito. Aí ele continua dizendo, mas, rapaz, as pessoas misturam seus sentimentos e ideias nas comunicações, ao passo que os instrumentos não, e aí haveria uma maior aceitabilidade das pessoas. E aí Kardec diz, não, de jeito nenhum. Existem fatos onde os médios são passivos e independentes, e aí os fatos comprovam isso. Médios que pensavam uma coisa e os espíritos sugeriam outro. E aí cita vários e vários fatos nas evocações ou nas comunicações espontâneas em que a participação do espírito termina sobrepujando a ideia, o pensamento, o sentimento dos médiuns. E aí Kardec vai trazer uma pérola que eu gostaria que vocês lessem com bem atenção esse parágrafo, quando ele vai fazer a distinção entre o médium mecânico, né, e o médium intuitivo ou falante, que é o que nós chamamos hoje de psicofonia. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, o médium mecânico, o espírito age na mão, ou seja, precede o pensamento. A ação magnética do espírito age na mão e essa ação mecânica vai preceder o pensamento, sendo que, mesmo de uma forma inconsciente, existe sim a participação mental do médium. Certo? Isso aí eu vou citar que tem no livro dos médiuns, justamente quando eu falei antes, tem no livro dos médiuns, o papel dos médiuns nas comunicações espíritas, que é justamente onde eu vou fechar. E aí, Kardec vai dizer que é o contrário. No médium intuitivo ou falante, o espírito age no cérebro, transmitindo através do sistema nervoso o movimento do braço, para que depois venha a ideação, depois venha o pensamento. E eu posso dizer, porque eu sou semimecânico, e eu percebo isso várias vezes. Eu queria até que Marcos tivesse, porque no trabalho da psicopictografia também acontece isso. É diferente. Tem alguns momentos que a gente sente o movimento do braço, para depois vir a ideia. E tem outros que vem a ideia para depois ter o movimento do braço. Mas é interessante que tem essas duas ações,
E eu tive a oportunidade de estar presente numa atividade onde teve um médium mecânico, totalmente mecânico, e que depois nós perguntamos a ele, vem cá, e no momento, como ficou a sua mente zerada? Ele disse, não, é como se eu estivesse num sonho. Eu estava visualizando algumas coisas, mas não registrava, não passava na minha consciência, mas eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo no meu cérebro. Olha que coisa interessante, ao demonstrar que não existe essa passividade total e plena. E aí Kardec finaliza dizendo o seguinte, olha, de comum acordo com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, continuamos a considerar as pessoas como verdadeiros médiuns, que podem ser ativos ou passivos conforme a sua natureza e aptidão. Então, ele submeteu a apreciação e continuou com o mesmo pensamento anterior. Tanto é que, no livro dos médiuns, no capítulo 4, ele vai levar 13, no capítulo de sistemas, ele vai levar 13 tipos de sistemas que contrapõem as ideias espíritas, e ele não coloca esse de médiuns inertes. Isso em 1861, que em janeiro de 1861 foi quando foi lançado o livro dos médiuns. Mas Kardec ficou com a pulga atrás da orelha em relação a essa teoria de médiuns inertes. E no livro dos médiuns, veja que no livro Instruções Práticas, ele não colocou isso, porque foi em 1858. Mas em 1861, na pergunta número 12, do capítulo 19, do item 223, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Entre os diferentes sistemas que foram criados para explicar os fenômenos espíritas, há um que consiste em crer que a verdadeira mediunidade está num corpo completamente inerte. Na cesta ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento. Que o espírito estranho se identifica com esse objeto e o torna não somente vivo, mas inteligente. Daí o nome de médiuns inertes. Dado esses objetos, quer pensar nisso? Veja que um ano depois, Kardec ainda estava com essa dúvida. Ele não ficou satisfeito com a decisão que a Sociedade Parisiense, no qual ele fazia parte daquela reunião, tomou. E aí ele leva lá, eu acredito, pela informação que tem uma das notas aqui, que isso deve ter sido em agosto, setembro de 1860. Pensamento meu pelo que eu li. E aí o espírito vai dizer, olha, não há senão uma palavra a dizer quanto a isso, é que o espírito tivesse transmitido a inteligência ao papelão ao mesmo tempo que a vida. O papelão escreveria tudo sozinho, sem o concurso do médium. Seria singular que o homem inteligente se tornasse máquina e que o objeto inerte se tornasse inteligente. Mas Kardec não se confirma e faz a 3, aí o espírito responde, quando o homem agita um bastão com cólera, não é o bastão que está colérico, nem mesmo a mão que segura o bastão, mas sim o pensamento que dirige. E aí Kardec volta a questionar e eles voltam a dizer que, na realidade, a cesta, o papelão, a mesa, qualquer coisa, é um mero instrumento que o médium, que o espírito utiliza, utilizando também do recurso do fluido magnético para dar aquilo que ele chama, aqui no livro dos médiuns, ele vai dizer, uma vida factícia, e que obedece ao pensamento, à vontade do espírito, e que, de uma forma inconsciente também, o médium tem a sua participação. Então, veja como ele desmonta, aparentemente, uma teoria que poderia impactar muito mais do que o que a gente pensa lá na frente, ou aqui no movimento espírita, entendeu? Porque, então, não haveria participação ou necessidade de pessoas. É lógico, meus amigos, que aí eu vou pegar nesse mesmo capítulo, no final, quando tem a comunicação do espírito Timóteo e Erastos, né? Erasto e Timóteo, que tem a comunicação, que ele vai dizer o quê? Uma coisa muito interessante aqui, que ele vai dizer, por isso, qualquer que seja a diversidade dos espíritos que se comuniquem por médios, os ditados obtidos por eles, inteiramente precedentes de espíritos diversos, levam o selo de forma e de cor pessoal do médium. E isso ele generaliza dizendo, quer seja mecânicos, quer seja semimecânico, quer seja intuitivo, falante, ou seja, ele cita o exemplo até aqui, Erasto e Timóteo, cita o exemplo de vidros.
onde tem dentro desse vidro substâncias coloridas e que, ao transmitir, ao ser focado uma lâmpada, iria passar do outro lado de acordo com a cor e a tonalidade daqueles líquidos. Quanto mais puro é o líquido, mais vai ser passado com a nitidez uma parte da luz. Então, a totalidade do pensamento, do espírito, da ideia não vai ser passado. Tem a participação do médium, nós sabemos disso. Então, é muito interessante esse artigo, porque vem trazer justamente... Acabou o tempo? Acabou, já tem 1 minuto. Vem trazer o contraponto sobre essa teoria. Beleza. Beleza, pessoal. Vamos passar aqui para os comentários. Pessoal, o Beto chegou agora, graças a Deus, até uns 10 minutinhos. Eu vou deixar, Beto, você para comentar por último, porque aí o pessoal vai comentando e aí você já vai se situando mais ou menos na forma que foi explanada, né? E aí você entra com seus comentários também, beleza? Deixa eu pedir primeiro aqui, João, podemos conversar com você? Primeiro os mais jovens. Bom dia, João. Pode ser. Está ouvindo? Sim, 4 minutos. Só? Ô, danado. Olha, a questão é o seguinte, viu, pessoal? Esse assunto aí que Itamar apresentou é uma das coisas de suma importância e gravidade. Porque nós estamos assistindo agora, no seio do movimento, a transcomunicação instrumental surgindo. Amigos meus, grandes amigos como Clóvis Nunes, Sônia Rinaldi e outros defensores da trans, não admitem o fluido vital do médium magnético, que os dois são diferentes, como o Anderson colocou, para que seja possível o fenômeno. Num dos congressos espíritas em Salvador, eu fui participar de uma sessão dessa, com o pessoal de São Paulo, Sônia e a turma lá. Tinha umas 12 pessoas e quase, eu e um filho meu, quase eu morro de dor de cabeça, porque a energia circulante era de um teor tão, não sei se chamam degradante, ou não, mas me fez mal. Me fez mal. E aí tive que aguentar até o fim, por educação, e as imagens que jogaram, um aparato, uma parafernália de instrumentos, que eu não sei o nome, mas teria que aparecer alguma coisa. Segundo eles, um pianista desencarnado de Salvador teria tocado uma área, mas o meu ouvido não captava. Quando eu saí um pouco do corpo, eu me sentia mal e voltava. Então, para minha convicção pessoal, aquele povo que estava dando o fluido ali não tinha uma vibração respeitável, para mim era um trabalho mediúnico, que eles não consideram a experiência científica, respeitemos-lo, mas aquilo me fez mal. Então, como o Itamar colocou, isso aí é de suma importância, porque eles alegam aquela questão do livro dos espíritos, que no futuro haveria outros meios de comunicação. Não vamos duvidar quanto a isso, não. Mas sempre com alguém doando, porque o aparelho mecânico em si, ele não tem como vida própria para criar. Ele só faz copiar. Uma memória de computador, a gente joga dados o tanto que quiser, mas ele é incapaz de criar qualquer coisa. Ele executa operações. Nunca ele cria operações. Por isso que nós, quando saímos da inteligência para o raciocínio, a gente aprendeu apenas ser co-criador, conforme André Luiz no livro Evolução dos Mundos, capítulo 1, os itens 1 a 5. Então, quando a gente passa a ser co-criador, significa que nós temos um poder diferenciado da inteligência fantástica que já tem os irmãos animais, que a gente até fica, às vezes, assombrado. Então, gente, o Kardec foi muito precavido, entendeu? Excelente. Também a questão do magnetismo aí que tu colocou, Anderson, muito importante, essa divisão. Eu apenas ousaria lhe dizer que há um outro tempero que não pode ficar de fora, que é o hipnotismo. Você observe que todos esses cientistas
surgiram mais ou menos no meio século, naquele século ali na França, 17, 18 e 19. Houve até a divisão das escolas hipnóticas, né? Da maneira de tratar. Ele também, por sugestão, leva a estados como do menino, que não foi o caso, mas é possível também acontecer, não é? Então, daí, porque eu quero crer que é uma ciência que dá para o futuro. E as três podem até convergir para uma única técnica de, como chama agora, medicina alternativa, que, aliás, já tem muitas escolas por aí, né? Acabou meu tempo, Anderson? Acabou-se. Oh, beleza, nossa. É ligeiro. Mas vai ter mais na frente. Não se preocupe, Tá não, vai bom, ter tá. mais. Agora é importante, voltando ao artigo lá de 58, antes de passar para Roberval, a gente vai lembrar, né, João, lá que no primeiro artigo que Kardec fala do magnetismo, ele fala sobre isso. Magnetismo, sonambulismo, espiritismo são ciências diferentes, mas ciências irmãs, que uma precisa da outra para poder caminhar. E aí, nos desmembramentos, existem muitas outras ciências, né, que podem ser estudadas, auxiliando-se. Né? A gente não pode transformar espiritismo em sonambulismo, nem transformar sonambulismo em magnetismo, que não é tudo a mesma coisa, né? Roberval, meu amigo. Viu, Anderson? Um minutinho. É como uma ciência moderna médica, que tem um angiologista, reumatologista, cardiologista, mas todos na ciência médica. As especializações para cada um. Isso. Roberval, meu amigo, 4 minutos, fica à vontade. Ok, bom dia. Eu vou me ater justamente à sequência da conversa de João, justamente na questão do magnetismo. E eu tenho observado e tenho feito alguns estudos, principalmente quando nós iniciamos na doutrina espírita, e João foi um dos incentivadores para que nós pudéssemos conhecer justamente essa parte. Aí veio o livro do passe, uma série de estudos que nós fizemos, justamente nesse intuito de nós nos conhecermos um pouco, conhecermos todo o mecanismo, para que nós pudéssemos atuar justamente com conhecimento de causa. Quando você vê nesse texto a pessoa agir sem conhecimento de causa, Kardec questiona. Agiu sem conhecimento de causa. Eu volto muito para a atividade espírita, e aí vem aquele velho questionamento. Qual o nível nosso de conhecimento da causa? Porque eu já me questionei diversas vezes que tipo de fluido eu estou passando, que tipo de vibração eu estou passando. Então, está sendo benéfico para quem está recebendo. Existe uma triagem para você conversar com a pessoa para saber se ela sentiu-se bem ou não, né? Na questão do passe, por exemplo, que vai acalhar muito bem nessa colocação em relação ao magnetismo. E vejo o que Kardec coloca, essa ligação dele com o magnetismo e essa irmandade com o espiritismo. Ou seja, é o que o João acabou de colocar, é uma coisa que está caminhando junto, caminhando para uma coisa ampla, onde nós vamos poder realmente, no futuro, usufruir de todo esse arsenal para o nosso próprio bem. Agora, antes de tudo, é necessário, eu acho, que nós possamos conhecer melhor. E eu estou, inclusive, até apresentar para vocês aqui esse livro Magnetismo Humano, já mostrando esse livro aí também, que é um livro que eu estou estudando também agora, e digo a vocês o seguinte, é muito interessante, porque eu acho que Jacob Mello é um dos poucos que vem batendo sempre nessa tecla. Eu acho isso muito importante, e eu sinto, digo a vocês, uma falta muito grande, aqui no meu caso, na minha cidade, de pessoas que realmente têm interesse em vir para a área do estudo. Porque você estudar sozinho é difícil. Você não ter com quem você compartilhar, você não ter com quem você experienciar, é uma coisa difícil. E eu sinto isso muito, porque quando você chega no centro espírita, que você faz o convite para o estudo, poucas pessoas se predispõem a isso. Seja no campo do magnetismo, como nós vimos aí, seja nas colocações de Itamar, em relação à questão da mediunidade, a forma, certo? A ação e a particularidade que existe de um médium para o outro, né? Isso aí, a forma que cada um percebe é diferente. O próprio Kardec diz, não existem dois médios iguais. Então, essa questão de passar, Anderson, totalmente inconsciente, mesmo que ele seja um médium mecânico, mas existe no ser espiritual um certo filtro
que vai dar um determinado controle sobre a comunicação. Na verdade, a definição que ele dá é muito mais só para definir em categorias, né? Mas ele sempre diz, né, que como ciência existem muitas nuances, né? Não é exatamente daquele jeito, né? Então tem que se considerar isso. Não é totalmente passivo, perdão, não é passivo, ele não é totalmente inconsciente. O médium, em qualquer circunstância, ele traz um determinado grau de consciência sobre aquilo que está sendo produzido por ele. Então, eu acho isso aí muito interessante. E vi a parte também, a questão dos milagres, que aí já foi falado o necessário, né, em relação a isso, que existe a ação dos espíritos. Eu sei que existe o poder anímico de cada um, mas esse poder anímico ele é influenciado, ele é restaurado, ele é fortalecido quando você alia isso aí a uma ação espiritual que vai comungar naturalmente com as suas vibrações, com seus sentimentos e com seu desejo. Então, a visão que eu tenho é justamente essa. Tempo, viu, Roberval? Deixa eu passar aqui. Eu acrescentei 20 segundos, viu, pessoal? Porque eu me interferi aqui no que o Roberval estava falando. Cristiana, minha amiga. Cristiana, minha amiga. 4 minutos já é muito pouco. A pessoa entra no meio e fala, né? Cristiana, 4 minutos, minha amiga. Ainda bem que não foi no tempo de Beto, senão ele ia ficar bravo. Né? Bom dia, pessoal. Esses estudos de hoje são muito interessantes, né? Que pese alguns comentários que a gente teve lá no grupo sobre o conteúdo, mas eu acho que é bem interessante os artigos escolhidos, que eles foram artigos que vieram assim como embates para argumentativos de algumas ideias, né? A primeira ali dos milagres, depois a questão do magnetismo, aceitando o magnetismo, mas não aceitando o magnetismo, e o segundo, a questão dos médios inertes. São todas questões bem interessantes. Eu acho que reforça para a gente, de uma forma geral, para não voltar aos comentários que já foram feitos, a questão da preocupação de Kardec ali para a explicação, para esse trabalho mesmo argumentativo, esse trabalho de pesquisa, né? De voltar, de questionar os espíritos, de colocar, trazer uma clareza aos entendimentos. Eu acho que isso é muito marcante na doutrina, e é uma coisa que às vezes a gente se perde, né? Aceitando coisas sem questionamentos, sem estudos profundos. A gente percebe lá, a sociedade espírita chegou a uma conclusão, mas Kardec ainda vem perguntando, ele vem argumentando, ele quer saber. Então, essa busca pelo conhecimento, né? Que Roberval diz que é tão difícil a gente estudar sozinho, né? E é uma coisa que na codificação a gente percebe que o estudo em grupo, que a participação das pessoas, que a construção do conhecimento vem desse coletivo. Quanto à questão dos milagres, é muito interessante quando Kardec coloca nas revistas espíritas, né? E em especial porque a doutrina ela vem tirar esse véu do maravilhoso para aquilo que era invisível, porque não é explicável no momento, era maravilhoso, era sobrenatural. E ele vem trazendo depois lá na Gênese, lá no Livro dos Médiuns, as conclusões desse assunto, e isso traz para a gente uma reflexão que a gente tem que levar sempre, porque às vezes aquilo que aparentemente a gente não explica no momento, ela tem que ser estudado, tem que ser verificado, tem que ser observado, né? Para a gente não cair naquele mundo de maravilhoso, dentro das nossas casas espíritas, para a gente não criar situações na casa espírita que às vezes a pessoa chega na casa e pensa que é tudo muito diferente, que são coisas inexplicáveis, né? São coisas extraordinárias. Muitas pessoas que buscam a doutrina espírita, elas vêm com esse sentimento de milagre, né? O tratamento espiritual vai mudar a minha vida. Isso, tudo vai mudar o que você quiser mudar, né? No seu entendimento, na sua construção, né? E nesse artigo do magnetismo, eu achei bem interessante os argumentos de Kardec. Kardec tinha uma perspicácia, uma questão assim. Até antes falou que ele ia pincelando, dando algumas chamadinhas. Teve uma que eu achei bem interessante quando ele fala, né? Que eles aceitam que houve a ação do magnetismo, mas que não tinha magnetismo. Aí ele fala que, assim, isso me lembra uma pequena anedota. Um imprudente manejava um fuzil, o tiro disparado matou o indivíduo, o perito foi chamado para examinar a arma, declarando que o indivíduo havia sido morto por um tiro de fuzil, embora o fuzil não se encontrasse carregado.
A mesma coisa que você falar que foi uma ação, existe uma ação do magnetismo, que teve que o magnetismo ali induzido teve um resultado, mas que na verdade não existia o magnetismo, né? Então, esse pensamento de Kardec, eu acho que ele tem que trazer, a gente tem que trazer ele para o nosso dia a dia. Essa questão do estudo, essa questão dessa dedicação a descortinar as coisas. E não só tá aceitando, né? Da mesma forma que as coisas novas que vêm, né? Essa questão da transcomunicação, todas essas outras questões que vão aparecendo. Coisas novas vão surgir? Claro que vão. Nós devemos fechar as nossas mentes às coisas novas? Não, mas nós devemos investigar, estudar, presenciar, participar como o João participou, levar isso com o quê? Com a base que a gente tem ali de Kardec para ver o que isso está ali dentro da doutrina ou não. Então, isso é importante, a gente não se fechar, ter a mente aberta, que foi o que Kardec sempre teve, mas ter uma mente investigativa, uma mente questionadora, buscar entender esses conhecimentos. Que a gente vê desses 3 artigos, gente, ele está o quê? Ele está argumentando ali com teorias, né? Teorias que às vezes não bem estudadas. Pensa qual direcionamento teria sido dado à doutrina se a questão dos médios inertes ali tivesse sido assim, tivesse tido uma dimensão maior. Né? Qual seria o direcionamento da doutrina a partir daquilo? Então, a gente tem que começar a pensar nisso. As coisas surgem, as experiências, as manifestações mediúnicas surgem diferenciadas, sim, mas a base da comunicação, aquela base, a base da participação fluídica, da comunicação, da participação dos médiuns ali, ela é a base. Dentro dessa base, o que é, né? Beleza, a gente continua depois. Beto, você, meu amigo, 4 minutos. O som tá bom? Tá, dá para ouvir, tá bom. Beleza. Rapaz, esse negócio da questão do médium aí, a gente vai levar século para entender. Nem o próprio médium se entende. São mecanismos aí que a gente vai aprendendo aos poucos. E quando eu vi aqui, logo no início, onde fala ativo e passivo, eu acho que o médium tem que ser mais ativo que passivo. Ele é os dois, para mim, os dois. Porque ele se utiliza do arquivo, o médium se utiliza do arquivo do espírito. Eu diria assim, que o médium, nós temos o chamado o animismo, que é prejudicial, que no início, às vezes, acontece. A gente tem que diferenciar do teor anímico, que todo mundo tem. Eis a questão, o teor anímico, porque ali o médium passa a vida toda falando do jeito dele, as ideias dele. Ele tem que ter o teor anímico no momento da comunicação. Impossível não ter isso. Eu costumo aqui na minha casa dar o exemplo seguinte. Vamos dizer que nós temos aqui um trabalho mediúnico. Uma pessoa está doente. Aí, Sandra, tem uma amiga aqui chamada Sandra, que é toda meiga, né? Ela não quer ferir ninguém, faz aquele arrudeio todo. Tem eu que já sou mais direto. E tem outro que é dramático. Então, vamos dizer que aquele rapaz deu a notícia a gente de que não vai. A gente passou na casa dele. Aí Sandra chega na sala mediúnica e diz assim, no trabalho. O coitado, fulano está doente de um jeito, mandou avisar que não vem, fiquei com dó. Viu, ele está doente. Nós entendemos o recado. Vai o dramático, mas rapaz, o cara estava acabado, né? Tá um negócio sério, não vem não porque está doente. Deu o mesmo recado, gente. Agora com teores diferentes. Eis a questão. E eu cheguei lá na minha, ó, fulano disse que está doente, viu? Não vem não. Então, isso é um teor anímico que acontece na mediunidade. A gente tem que se ligar nisso. Tirar esse negócio de sempre animismo e tirar esse negócio de que sempre é 100%. Não existe isso. Tá certo? E quanto à questão de médium mecânico, médium, eu acho que todos têm a participação do cérebro. Todos. Todos. Já que se utiliza do arquivo. E vou mais adiante. Quando você vai no livro dos médiuns,
quando o Kardec fala dos médios involuntários, aquele que não participa também tem a participação do cérebro dele. Vou jogar essa pimentinha aí para a gente entender. Para mim, tudo é a mesma coisa. Agora, o grau de consciência do médium que muda, em termos de tipo de mediunidade. É a minha pequena opinião aí. Tá certo? Mais adiante, se tiver um minuto, eu complemento. Tem sim. Mais para frente vai ter mais um tempinho para todo mundo, viu? Deixa eu retornar aqui primeiro para Fred. Fred, meu amigo, 5 minutos aí para você fazer mais colocações sobre o assunto. Fechado seu áudio. Ah, fechado. Tá fechado. Ah, agora sim. O meu texto ele é muito pequeno, né? Não tem assim muito o que complementar sobre aquilo ali, né? Porque senão eu teria que entrar nas obras doutrinárias que são complementares ao artigo, né? Essa questão de mediunidade e dos médios ou do magnetismo, né? É bem interessante essas abordagens aí, né? E Kardec fala muito sobre isso, como vocês colocaram, né? A respeito disso aí. Eu diria até que essas três ciências, né? Sonambulismo, magnetismo, espiritismo, oficialmente ainda não conseguiram se colocar como ciências de fato, né? São ramificações, né? O magnetismo e sonambulismo é ramificação dentro do estudo da mente humana, enfim, né? Dessas questões metapsíquicas, né? Fazem parte ainda do estudo. Esses livros que vocês mostraram aí são excelentes, né? Jacob Mello é referência nessa questão, né? Eu acho que é muito difícil hoje você estudar sobre magnetismo sem consultar Jacob Mello, né? Sobre as obras, os textos que ele coloca sobre isso aí. Apesar de ser um tema, uma questão que eu também concordo com o Roberval, eu vejo quase muito pouco ou quase nada sendo estudado no Centro Espírita a respeito disso aí, né? Acho que foi o Roberval falou uma coisa também que eu achei interessante, que não há triagem, não há um acompanhamento, assim, até onde eu sei, né? Pelo menos aqui na região, a respeito de como a pessoa está se sentindo depois do passe, não é? Claro que a pessoa que está dando o passe no momento não vai parar e perguntar à pessoa se ela está se sentindo bem ou não, porque muitas vezes a pessoa está sintonizada nas vibrações, mas eu acho que na saída da pessoa deveria ter alguém, né, para perguntar, e aí, como foi que você sentiu? Fazer um registrozinho pequeno até para acompanhamento, porque muitas pessoas que geralmente buscam o passe, dependendo da atividade, elas fazem parte, muitas vezes, até de uma triagem, né, de um tratamento ou de um processo terapêutico, né? Então, essa triagem histórica, o registro, deveria ser praticamente obrigatória, porque a gente ainda não aprendeu a imitar Kardec no centro espírita, né? Nem no movimento espírita. Nós continuamos agindo de forma mecânica, atuando como palestrantes, como médiums, etc. e tal, mas de forma mecânica, sem registro, né? Ou sem o devido estudo a respeito do que foi feito, né? E por isso que a gente vai ouvir muito por aí, em vários lugares, coisas totalmente antidoutrinárias ditas em casas espíritas, né? Porque as pessoas emitem opiniões pessoais, né? Quando vão fazer palestra, muitas vezes, e não fundamentadas na doutrina espírita. E olha que eu sou uma pessoa que há muitos anos não coloco Kardec como pedra final em qualquer tema, não. Eu acho que foi dito tudo aquilo no século XIX que foi o suficiente para se começar. Como Cristiana disse, nós temos ainda muito ainda o que aprender, muito ainda haverão de vir, muitas informações ainda haverão de acontecer, né? Não foi a pedra final, no meu entendimento, a respeito daquilo ali. Kardec coloca muitas opiniões pessoais também,
dentro da literatura espírita, o que não necessariamente significa que é aquilo e acabou, né? Que daqui para frente, de Kardec para frente, ninguém tem razão, né? Nenhum espírito tem razão, né? Eu nunca enxerguei a doutrina espírita assim, né? Eu nunca estudei o espiritismo assim, né? Kardec tem respaldo, tem bom senso, tem uma série de coisas, mas ele não disse tudo e nem tudo que ele disse tem que ser batido, fechada a janela e a porta para isso aí. Então, eu acho que esses dois temas, médios inertes e magnetismo, para concluir, são bastante interessantes e acho que, a exemplo de outros, vale nós continuarmos discutindo aí no Zap, né? Os milagres também vale a pena, porque tem muito texto complementar muito interessante. Beleza. Deixa eu dar início ao meu tempo aqui, tá contando já. Pessoal, veja só, eu concordo com o Fred, né, com a Cristiana, só tem um ponto importante que é o que eu bato sempre. É o seguinte, lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo tem lá, né? O Espiritismo não veio destruir o que Jesus fez, nem o que os profetas fizeram antes. Veio dar complemento, né? Veio dar seguimento. O que a gente vê muito, me desculpem, vai chatear muita gente aqui, quem está assistindo depois também, mas o que a gente mais vê no movimento espírita é contradição completa com o que Kardec escreveu na codificação. Contradição não é complemento, gente. Contradição ou é uma coisa ou é outra coisa. E aí é que eu bato o pé, às vezes, com certos pontos. Eu falo, a gente insiste muito em estudar certas coisas que a gente devia tomar como opinião pessoal, de um espírito ou de outro, tipo assim, como possibilidade. Mas a gente passa a estudar isso mais do que o que tem na codificação, tratando como se isso fosse uma revelação mais nova do que o que Kardec trouxe. Coisas que são contradições. Existem inumeráveis aí, eu não vou entrar no ponto. Voltando aqui, o meu tema é magnetismo, voltando a Jacob Mello, né? Eu tenho essas duas obras dele. Estudei as duas, gosto muito deles. Inclusive, Deleuze, que é o que escreveu essa obra, foi o único magnetista que Kardec se refere nas obras dele, que ele adjetivou, né? Inclusive, quando apresentei esse artigo de 58, eu falei aqui que no artigo ele chama de... Eu não lembro agora se ele chama de o sábio, Deleuze o sábio, ele adjetiva, chama Deleuze de alguma coisa assim que ele demonstra muito. Mas vamos lá, gente, ó, voltando ao que a gente falou. Eu não quero aprofundar nisso, porque a gente tem muitos anos de estudo aí para entender, tá? Mas eu falei a vocês aqui que Kardec apresenta lá em 58 que existem duas vertentes de pensamentos, os fluidistas e os magnetistas, a partir da segunda linhagem, né, que não era a primeira geração de estudos, que foi a de Mesmer. Um pequeno grupo de magnetistas eram os fluidistas, certo? E quem era esse pequeno grupo que era o fluidista? Deleuze, Lacordaire, Barão do Potet, todos eles faziam isso, certo? Lafontaine, todos eles faziam. E em que é baseado os estudos de Jacob Mello? Deleuze, Lafontaine, Barão do Potet. Você é importantíssimo, concordo com vocês, não tem como estudar magnetismo no Brasil, ou a gente não deveria, pelo menos, por falta de estudos, assim como o Beto botou, como o João botou, e eu concordo. Aqui nós estamos juntando Juazeiro e Petrolina, né, Itamar? Nós temos mais de 600 mil habitantes e é difícil encontrar pessoas que queiram estudar. Difícil mesmo. Né? O pessoal quer entrar na casa espírita e ouvir a pessoa falando a você o que você tem que fazer. As pessoas não querem estudar. Mas a gente tem que estudar. É difícil estudar magnetismo sem estudar Jacob Mello. Agora, a gente precisa estudar com o olho aberto e o outro fechado. Porque tem muitos pontos da obra dele em que ele vai ser completamente fluidista. Baseado no quê? Baseado primeiro nas obras que ele estuda, que é contraditório ao ponto final de Kardec, que ali no capítulo 14 da Gênesis dos Fluidos é a opinião final de Kardec, é a conclusão dele sobre os fluidos, tá, gente? Então, o primeiro ponto que a gente tem que enxergar é o seguinte, ó, os fluidistas depois tomaram muito sucesso e morreu aí, né? Apesar de serem minoria no magnetismo, tomaram muito sucesso, que foram esses nomes que eu citei. Né? Tomaram mais sucesso que Mesmer. Todo mundo fala de Mesmer, ninguém estuda as obras de Mesmer. Mas todo mundo já estudou um livro de Lafontaine, todo mundo já estudou um livro de Barão do Potet. Tô mentindo, gente? Isso é um fato, certo? Mas todo mundo fala de Mesmer, mas ninguém estuda. Mesmo que a obra dele seja muito contraditória com a de Mesmer, né? Por pontos fundamentais, certo? De como age a interação dos seres. É um ponto fundamental do magnetismo. E os dois pontos são completamente contraditórios. Só que aí vem um outro ponto. Como ciência, nós temos que olhar o seguinte. Jacob Mello faz, a gente pratica e funciona. E por que funciona? Aí está o ponto interessante, né? Então vamos estudar. Eu acho massa, sabe?
É o fato de Jacob Mello fazer os estudos, fazer as reuniões. Ele fala nas palestras dele que nas reuniões mediúnicas eles evocam espíritos e questionam. Por que Kardec falava que isso não achava que não funcionava, que Mesmer falava que não, mas a gente usou essa técnica funcionou, e aí ele traz as respostas que os espíritos deram. Isso é ponto interessante de estudo. Isso não quer dizer universalidade, nem posição do espiritismo sobre esse assunto, porque é a opinião de um espírito ou de alguns de apenas um grupo. Mas nós, espíritas, nas nossas casas espíritas, podíamos dar continuidade a esses estudos. Podíamos dar continuidade a esses questionamentos, não é verdade, gente? E aí, quem sabe, com o tempo, chegar a uma certa universalidade e tal. Porque é fato que os fenômenos funcionam. Agora, os fenômenos funcionam, de fato, por causa de um fluidismo? Ou será que eles funcionam, a gente acha que é por causa do fluido, mas na verdade não é? Porque quantas vezes Kardec achou, por exemplo, né, que a mesa tomava vida própria, e depois os espíritos mostraram a ele a equipe que não é verdade? E aí eu vou usar, meu tempo encerrou, gente, só concluindo, vou usar o raciocínio de Cristiana. Se ele não tivesse insistido nos questionamentos procurando universalidade, talvez hoje o espiritismo acreditasse que as mesas tomam vida própria, e a gente tivesse ficado com a ideia dos médiuns inertes, né? Mas o estudo precisa continuar. E aí, só concluindo, Fred, nós paramos nesses seres, né? Essas ciências pararam. Por quê? Porque nós paramos de estudar. Quais são os grandiosos estudos que se tem? Eu vou citar o Brasil, porque o Brasil é o maior polo espírita do mundo, né? Sobre sonambulismo, sobre magnetismo e sobre espiritismo. Nesse ponto, eu vou agora parafrasear Jacob Mello. Nós paramos em 1900, em 1850, na verdade, porque hoje nós estudamos as mesmas obras de 1790, que é Mesmer, nós estudamos as mesmas obras de 1800 e pouco, né, sobre sonambulismo, sobre magnetismo, e nós estudamos as mesmas obras praticamente de Kardec, porque a gente está tendo que resgatar Kardec, porque a gente enterrou Kardec para transformar outros livros na codificação, porque a codificação foi enterrada na sua maioria. É minha opinião, tá, gente? Então, passo para frente, meu tempo acabou. Itamar, meu amigo, mais 5 minutos para você. Na pergunta 14ª, ainda falando sobre médios inertes, veja que questão interessante Kardec traz no Livro dos Médios. Se não é racional atribuir a inteligência a esses objetos, pode considerar-se como uma variedade de médios em que eu designando sob o nome de médios inertes, e os espíritos dizem, olha, é uma questão de palavras. Vamos pegar isso aí, o que está subjacente. Kardec pegou uma teoria que aparentemente não tinha nada a ver, mas como Cristiana trouxe essa observação, e o João também, eu vou reforçar, tinha muito a ver, poderia mudar toda uma estrutura, né, da doutrina que estava nascendo. E aí, meus amigos, aí João trouxe algo que é fundamental, a gente já discutiu isso várias vezes em vários congressos. Não tem fenômeno mediúnico, qualquer que seja ele, sem o concurso fluídico do ser humano encarnado. Se não tiver o fluido animalizado, Zé Fini, não tem participação, não tem atividade mediúnica. Isso é genérico. E aí, olha a diferença que Kardec fez naquele período para o que acontece hoje no movimento espírita com uma enxurrada de informações equivocadas. Ele pegava um ponto novo, trazia para a discussão, levava para o grupo, colocava sobre a análise das pessoas e dos espíritos. Veja que ele pegava e dizia, vamos perguntar aos espíritos o que quer dizer isso, até que houvesse um consenso, para que depois ele pudesse concordar. O que a gente está percebendo no movimento espírita é diferente. Chega informações, ninguém questiona, aceita absurdos, como mensagens de animais, cartas de animais de estimação, tem médios psicografando isso aí, e é aceito com naturalidade. Processo de obsessão terrível, que Kardec está lá no Livro dos Médios da Evocação, evoca um rochedo, e o rochedo simplesmente vai lhe responder. E aí ele diz, espíritos tomam aquela característica, espíritos mistificadores, enganadores, espíritos realmente brincalhões. Aí, para finalizar, meus amigos, eu vou apimentar com essa questão que antes eu trouxe sobre fluido vital. Aliás, uma observação, eu já ouvi também muita gente no movimento espírita dizer, Kardec nunca falou de passes. Está aí esse artigo, olha, Kardec fala assim de passes, o termo, passes magnéticos.
Kardec já utilizou esse termo, dizer, não, isso foi Jacó Melo, foi não sei quem que trouxe depois, nada disso. 1859, nesse artigo, Kardec utiliza esse termo. Hein? Mesmer chamava de passe. Sim, mas mesmo eu sei, mas Kardec, eu já ouvi vários expositores dizer que Kardec não utilizou essa terminologia. Dizer que não tinha, está claro aí que Kardec utilizou. E para fechar, para que a gente possa pensar, Livro dos Espíritos, pergunta 70, nota de Kardec. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que eu tiver em maior porção pode dá-lo a um que eu tenha menos, e em certos casos prolongar a vida que está prestes a se extinguir. Acaba que está perto de morrer, outro pode chegar e transmitir fluido vital. E aí, meus amigos, e aí vamos para frente. Tem que ler o capítulo 14 da Gênesis, viu? Pois é, vamos para frente, Ele dá posição diferente dos espíritos, viu? Na conclusão dele, no capítulo 14 da Gênesis, viu? Exatamente. Então, aí, inclusive, Kardec tem uma posição diferente. A posição de Mesmer, que André citou, a posição de fluido de Kardec, inicialmente, era uma posição de Mesmer. Depois ele mudou. Na Gênesis, ele tem uma posição diferente sobre o que é fluido. A concepção totalmente diferente. Exato. É isso, gente, é muito estudo, né? Mas estamos em 59 ainda, né? Usando a cronologia, a gente ainda vai estudar muita coisa aqui para frente. Muitas revistas para a gente estudar aí, para a gente aprender, viu? João, meu amigo, deixa eu pedir aqui para você liberar seu áudio aqui. Aí, 2 minutos para cada um, beleza? 2? É que só faltam 9 minutos para encerrar tudo. Isso é uma perseguição da oposição. Anderson, eu quero reforçar aqui no trabalho que Tamar apresentou, que o grande problema de quase todos os médios, sem exceção, quando estão começando, é a dúvida se a mensagem é dele ou do Espírito. E aqui Kardec fala no trabalho apresentado que eles também, na cidade lá, tinham uma dúvida e eles queriam falar com o espírito de um médico, da princesa S, e tinham 3 médios seguros na reunião. Depois, quem apareceu foi um assassino da rua La Roquette, que foi recentemente executado, né? E aí o pessoal perguntou por que ele veio sem ser chamado. Olha só. E ele disse que tinha sido enviado por outros espíritos a fim de convencer os médios de que eles não escreviam os seus próprios pensamentos. Doutora Ruth Brasil Mesquita me contou um caso que ela achou uma comunicação quase 100% autêntica. Ela contou que um sapateiro analfabeto no Pelourinho ficava o dia todo ali ganhando a vida, e um certo dia passava um turista, um gringo, como eles falam, e aí o sapateiro, moço, faça favor. Ele não conhecia porque é que há. E aí ele pegou um papel pardo, aqueles lápis antigos, e disse, escreva as letras que eu vou dizer, mas eu não sei escrever, eu sou analfabeto. E aí ele começou anotando as letras, e ele disse, esse é o remédio da sua filha lá, que está com a doença incurável. O cara tomou um choque, só coisa da Bahia mesmo, né? Como ela disse. Levou, comprou e ficou só. Então, para a doutora Ruth, esse é um fato mais extraordinário, que ela assistiu de referência à autenticidade do fenômeno mediúnico. Claro que o sapateiro, mesmo analfabeto, não deixou de não ter a sua pequena participação mental. Ele não tinha um cabedal mnemônico para traduzir a palavra toda, mas aí teve que decodificar, como foi no início da codificação, e as perguntas eram feitas por tipologia. Somente só. Obrigado, João. Vai ler, citou até os nossos baianos agora. Roberto Val, meu amigo, 2 minutos. Vou brincar igual a João. Meu nome é Enéas. Rapidinho, né, João? Deixa eu dizer uma coisa aqui. É muito interessante. E 2 minutos não vai dar para falar. Eu vou voltar só um pouquinho aqui à questão do magnetismo, onde Mesmer faz uma colocação aqui interessante, onde ele mostra
que o homem tem a faculdade de exercer sobre seus semelhantes uma influência proveitosa, dirigindo sobre ele, por sua vontade, o princípio que nos anima e nos faz viver. Então, essa é uma colocação de Mesmer em relação ao magnetismo. E eu acho muito interessante, eu vou voltar à questão, quando nós tivermos essa capacidade de conhecer um pouco mais os fluidos, conhecer um pouco o nosso potencial, nós vamos entender que a espiritualidade também nos acompanha. E ela observa a atividade da casa e as possibilidades que existem. Eu vou narrar só um fato aqui, rapidamente, que foi interessante. Chegou uma pessoa aqui em Piritiba, desconhecida da gente, e procurou onde tinha uma casa espírita. E o pessoal indicou, essa pessoa me procurou, e estava fazendo um tratamento espiritual em São Paulo, mas precisava vir à Bahia, a cidade de Piritiba, e como é que faria? Aí o médium, o pessoal de São Paulo, os espíritos, recomendaram que procurasse um centro espírita na cidade, certo? E informasse o tratamento que estava sendo feito e continuasse a tomar os passes aqui durante o tempo que essa pessoa ficasse aqui na cidade para não interromper o seu trabalho. Eu fiquei meio assim, disse, meu Deus, eu quero ver um tratamento desse de lá. Qual vai ser minha posição? Como é que eu vou fazer se eu não sei do que é que realmente se trata dessa pessoa? Aí, João, aí a única coisa que eu fiz naquele momento foi me entregar ao trabalho e deixar que quem recomendou pudesse, naquele momento, dar continuidade. Eu me coloquei única e exclusivamente como instrumento naquele instante, sem deixar de observar o que realmente estava se passando. E foi feito o tratamento dessa pessoa. Aí, Fred, volta a questão da triagem. Eu não sei o que foi que resultou, se realmente foi uma coisa proveitosa ou não. Então, nós estamos num campo muito aberto, estamos, como foi dito aqui, 15 segundos, estamos num processo, nós temos que observar o passado e ter os olhos também voltados para o futuro, porque, como a Cristiana falou, nós não podemos fechar a questão em momento algum, e muita coisa que nós vemos até nos filmes futuristas, certo? Holografia, não sei o quê, aparição, isso tudo no futuro, João, com a transcomunicação, quando melhorar a vibração desse pessoal, coisas boas poderão acontecer. É a minha visão. Beleza, eu teria uma atitude parecida com a sua, Roberto. Eu achei bem interessante mesmo. Eu acredito sim, não que a gente seja passivo o tempo todo, porque os espíritos fazem, os espíritos resolvem, né? Não. Mas existem situações, né, gente, que é questão de bom senso, de amor e caridade, né? A pessoa tá, e você tá ali disponível, só tem você disponível, e você não sabe o tratamento, qual é a melhor coisa a fazer? O mais lógico, pelo menos irracional, né? É ter a posição que o Roberto Val teve, pelo menos no meu entendimento, né? Tipo, se entregar, né? Sou o instrumento, né? E enfim, nesse momento eu acredito que a espiritualidade chega junto e assume o trabalho. Eu acredito. Agora, essa conversa tem que ir em casa espírita, né, o tempo todo. Não, é só chegar lá, não precisa estudar muito, não, que os espíritos vêm e fazem. Então, eu não acredito nessa conversa, não. O que eu achei interessante foi ser encaminhado para o local e dizer que procura que lá o tratamento vai ter continuidade. Eu acho que isso não seria à toa, né? São questões dessa natureza. Com certeza. Cristiana, minha amiga, 2 minutos. 2 minutos até que não vai ser tão 2 minutos, né? Porque já está quase no tempo. Pessoal, eu acho que essa questão da espiritualidade, ela coordena os nossos trabalhos ali mesmo, né? Essa é muito bacana, e essa entrega tem que ter, mas tem que ser uma coisa com raciocínio mesmo, que Anderson falou. Só com relação ao que eu falei, é uma coisa que às vezes, assim, essa posição do novo, o novo, ele sempre vai existir. Mas Fred falou que Kardec não trouxe a pedra final da doutrina. Ele não trouxe a pedra final, mas a pedra fundamental, sim. Aquilo que fuja ao fundamento de Kardec pode ser uma coisa boa, mas não espiritismo, né? Então, assim, Kardec não deu pedra final, mas a fundamental, sim. O que venha depois pode ser muito bacana, pode ser muito produtivo, mas se fugir a Kardec não é doutrina espírita. Não quer dizer que não seja doutrina espírita, tá errado também, né, gente? Então a gente tem que... isso é bem bacana, eu acho que foi nesse sentido que Fred disse também. É só para ficar bem claro, porque às vezes também a gente não rejeita o novo, mas o novo que contradiga
não é espiritismo. Pode ser bom? Pode, mas não é espiritismo, né? E não é o espiritismo que é o certo de tudo. Então, podem ser outras ciências, novos aprendizados, novas visões, mas para ser doutrina espírita tem que estar na pedra fundamental de Kardec. Aí é espiritismo. E é o que deve ser estudado dentro da casa espírita, né? Outras coisas, outras áreas de conhecimento são importantes para a gente crescer, né? E isso é claro, existem ciências irmãs, se complementam, a gente vê a gente buscando o magnetismo, buscando nas outras ciências, elas estão aí, mas isso é importante a gente ter isso como fundamento, o que é espiritismo, o que não é espiritismo, e passar na casa espírita o que é espiritismo, não fechar também, não é espiritismo, eu não estudo. Estude, porque nós precisamos, tá tudo aí para a gente aprender. Até porque quem é médium, né? Todos nós somos médiums, mas quem trabalha com mediunidade precisa entender do mundo, né? Afinal de contas, nós precisamos ter conhecimento para ser instrumento dos espíritos. Beto, meu amigo, 2 minutos. Por favor, rapidinho, pede Itamar para repetir aquela comunicação intuitiva que recebeu daquele espírito. Você lembra, Itamar? Semana passada? Semana passada não, né? De um mês atrás. Os óculos. O espiritismo é apenas eu tenho anotado, mas minha memória é horrível. Eu não lembro, mas ele disse o seguinte, que o espiritismo é um dos óculos que nós enxergamos a realidade. É um dos. Agora eu queria fazer uma observação, 100%, concordo 100% em relação ao que o Cristiano falou. A pedra fundamental é Kardec. Alguma coisa pode vir posteriormente, mas se chocar, deixa de ser. Jesus, Kardec, e depois é difícil, vai ser completado. Concordo. Aí não pode descobrir uma coisa nova de química e dizer que isso é espiritismo agora, né? Isso que a Cristiana está dizendo, né? Tem áreas de conhecimento, tem muita coisa útil que vem, mas se choca com a base fundamental, dê a essa coisa útil outro nome e estude no seu lugar. Mas não leva para dentro da casa espírita e dizer que tem que estudar aquilo dentro, porque isso é espiritismo. Espiritismo é aquilo que passou pelo controle universal. Beto, meu amigo, 2 minutos. Beto tá ali preocupado, achando que a gente tinha tomado o tempo dele. A gente tomou não, vou começar agora. Pronto. Kardec diz que o espiritismo é uma ciência. Existem vários tipos de ciência, não é? Não podemos rejeitar a ciência que vem complementar o espiritismo, mas que não é o espiritismo. A gente tem que tomar cuidado, porque ele diz que a doutrina espírita é dos espíritos, como as outras ciências também são. O negócio que a gente quer colocar ciência que é dos espíritos, mas não é do espiritismo dentro da casa espírita. O grande problema é esse, que a gente tem que jogar fora. A segunda coisa do magnetismo, a gente tem muito que aprender. Para mim, tudo isso é a mesma coisa dentro de uma mesma ciência, só com sua especialidade, especificidade, somente. Dentro da casa espírita, Kardec não estudou muito o magnetismo. Aí tem que ter esse leal. Ele pegou artigos, conversou. Eu acho que também é um estudo à parte, que a gente pode usar dentro da casa espírita seguindo Kardec. É o que eu tenho em opinião. A outra coisa... Beto, rapidinho, eu vou dar pausa no seu tempo, vou dar continuidade. Só um pequeno adeno aqui, né? Kardec estudou magnetismo 35 anos, inclusive está nesse artigo, né? Kardec fez parte da escola fundada pelo próprio Mesmer, né? Ele estudou, antes de ser espírita, ele já era magnetizador, né? O que eu estou dizendo é que ele não jogou dentro da casa espírita, nos espiritismos, é isso que eu estou dizendo. Ele estudou a parte, utilizou na doutrina espírita, mas não colocou como doutrina espírita. É isso que eu estou dizendo. Beleza? Mas no texto, Beto, diz que são 2 irmãos, né? São 2 irmãos. Mas é isso. Magnetismo e espiritismo. São irmãos. E que mas eu entendi, está lançando raízes. Eu entendi o que o Beto quis dizer. O que o Beto quis dizer é o seguinte: ele trouxe, sempre falou da importância de estudar, assim como ele vai falar da eletricidade também, da importância de estudar a eletricidade, né? Mas ele sempre disse: cada ciência é ciência, cada ciência precisa ser estudada na sua área, né? O espiritismo não é o magnetismo, nem é o sonambulismo, mas um precisa do outro para viver, assim como a física precisa da química para poder evoluir, né? Mas ele até cita naquele primeiro artigo 58 que
Se o espiritismo não se abraçar com o magnetismo e com o sonambulismo, assim como os outros não se abraçaram com o espiritismo, que todas essas ciências iam estagnar. Vocês lembram disso? Não é exatamente essas palavras que ele usa, mas ele fala lá naquele primeiro artigo 58, março 58, né, sobre o magnetismo, ele fala isso, né? Então, assim, eu entendi, né, exatamente o que Robert Val, que Beto, que todo mundo passou aqui, né? Que são ciências irmãs, mas a gente precisa entender que cada ciência tem sua área. Por isso que Kardec não ficava enchendo o material do espiritismo de magnetismo. Por quê? Porque o estudo do espiritismo é o espiritismo e não o magnetismo, né? Mas precisamos estudar. Tanto que, gente, me perdoem, mas eu não me recordo de Kardec falar de trabalho magnético dentro da casa espírita, né? Eu acho que isso foi algo que veio aqui no Brasil. Não estou dizendo que está errado, não, viu, gente? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo assim, que eu não me recordo até agora de tudo que eu estudei dessa referência, tá? Se eu estiver errado, me corrijam. Galera, eu queria fazer uma observação. Eu acho que hoje nós fugimos um pouco das nossas regras. Eu acho que teve gente que ficou com mais tempo, menos tempo. Eu acho que, inclusive, antes utilizou muito tempo interferindo nas comunicações. Eu acho que não é legal aí. Eu acho que a gente tem que ver a questão do tempo de cada um, porque senão termina sacrificando. Então, a função do coordenador, como antes, como eu faço nos outros, é cada um coordenar e passar o tempo. Porque se a gente começar a interferir, aí termina tendo esse bate-papo, esse diálogo, e sacrifica, por exemplo, quem ficou com menos tempo, outros menos tempo. Então, anteriormente, a gente estava legal. Eu acho que hoje a gente fugiu um pouco da nossa característica de regras. Não, de fato, do que você falou aí, a única coisa que eu concordo é que eu interferi várias vezes, né? E aí eu acabo ficando com mais tempo do que todo mundo. Aí fica mais tempo que os outros, mas aí... Isso, mas calma, deixa eu concluir. Agora, a questão do tempo, eu não concordo com você, não, porque todo mundo aqui é desobediente. O mais obediente Anderson, é o Roberto. Não, calma, deixa eu concluir. Se somar o tempo utilizado das suas interferências, terminou sendo mais do que os outros. Calma, Itamar, deixa eu falar, porque você falou de mim, falou dos outros. Eu estou dizendo, quanto a mim, eu concordo plenamente. Agora eu estou dizendo, quanto ao tempo dos outros, eu não concordo. Porque o único aqui que respeita quando eu digo assim, olha, acabou, é Robert Val. Né? E João chega um pouco perto. Todos os outros aqui, quando eu digo, olha, 5 minutos, eu aviso aqui no chat, quando eu digo 5 minutos, passa 1 minuto, passa 2 minutos, Anderson, todo mundo. Eu dou uma sugestão para a gente fazer como Cristiana fez no grupo do Livro dos Espíritos. Coloca um cronômetro na tela. Cristiana, como é que você faz isso aí? Um cronômetro na tela e cada qual se vira para obedecer. E não interfere. Quem está coordenando passa a palavra para o outro. Eu já tentei fazer isso. A Cristiana sabe fazer, ela depois fala para mim. Cristiana passa para você que ela sabe fazer assim, isso. A questão é o seguinte: como é gravado e vai para o ar, se eu compartilhar um cronômetro, a imagem para quem estiver assistindo vai ficar a imagem do cronômetro, não a imagem de quem está falando. Eu fiz um negócio muito manualzinho. O que eu fiz? Eu coloco uma outra pessoa entrando, é o cronômetro. Eu deixo a projeção da outra pessoa, o cronômetro. Mas é um negócio muito assim, é só porque eu fico sem graça de ficar interferindo. Não, é porque é chato realmente ficar cortando. Mas, gente, me desculpe. Mas tem que interferir, senão ultrapassa. E aí a função do coordenador é essa, interferir mesmo. Volta para Beto, rapaz. Vai com isso. Beto, meu amigo, vá, conclua seu raciocínio. 2 minutos, Beto. Estou bem educado hoje. Eu vou jogar uma pimentinha aí. Eu não acho que Kardec é o fundamento, não. Eu acho que Kardec é o alicerce, a casa é o telhado. Tudo que ele falou ali, sabe o que é que acontece? É para toda a eternidade, ali dos espíritos. Tá certo? Então, é porque a gente não está tendo a capacitação ainda de interpretar tudo que os espíritos falaram para Kardec. E ele teve um cuidado importantíssimo. Tudo dele, quando tinha uma nota dele, botava embaixo, nota de Kardec. Isso é fantástico. É como se ele diz assim, quem está falando a verdade, aí quem está falando a coisa certa é os espíritos. Aqui é a minha opinião. É isso que nós temos que fazer. Só não podemos ser discordantes dos 5 pontos fundamentais. Esse não tem discussão. As outras têm debate, têm discussão, interpretações. Tá certo? E para encerrar, não sei se João lembra que na nossa regional, os espíritos começaram a mudar nossos trabalhos mediúnicos. Nós não aceitamos os espíritos falarem. Teve espíritos aqui
para avançar o trabalho e foram embora porque vocês não aceitaram. Não sei se João lembra disso. E realmente a mediúnica estava se estruturando de outras formas, acompanhando o Kardec, mas avançando. Nós não quisemos. Eis a questão. Mas foi proposto. E a outra coisa também, eu pergunto, viu? Quando eu dou passe, eu pergunto se a pessoa se sentiu bem, como é que está. Principalmente, sabe o que é? Aqueles papapassos que vão lá. Esses que são bons de perguntar. Porque tomar passe sem querer, sem precisar, sem nada. Eu pergunto como é que foi hoje. Não é? Eu sou assim, sou Kardec até o final mesmo, da ponta dos pés. Tá certo? Se ele falou coisa errada ou não falou, os 5 pontos eu não discordo de jeito nenhum. Beto, então aproveitando que você concorda com o Kardec até o talo, faça uma prece de encerramento para o nosso movimento de trabalho, por favor. Bora, vamos lá. Amigo Jesus, queremos agradecer mais esse momento de estudo importantíssimo, não para a doutrina espírita, para nossas vidas, das quais nós estamos incorporando esses conhecimentos no nosso dia a dia, para levarmos para nossas casas espíritas, nossas casas e a sociedade. Que Deus possa nos permitir que de hoje a hoje estejamos juntos novamente, nesse debate sadio de aprendizado para todos nós. Muito obrigado, gente. Obrigado mais uma vez pelo estudo. Ótimo domingo para vocês. Desculpem mais uma vez, me empolguei realmente. E vamos prestar atenção nisso mesmo, viu, gente? A questão do horário. Quando a gente disser, ó, deu tempo, parar, depois tem tempo de réplica. Eu adorei. Um abração, gente. Eu adorei. Réplica, né? Fala aí, Fred. Essa questão do tempo, eu vou sugerir que